Capítulo 232, Seita da Espada Antiga. Tradução, GP Revisão, Azel. 4 figuras desceram de uma árvore antes de aterrissarem perto do riacho. Quando os olhos de Lindung varreram seus corpos, ele deduziu que os 3 mais jovens entre eles deviam ser discípulos da Seita da Espada Antiga. Além disso, eles estavam no máximo no nível Yuandan e, portanto, dificilmente mereciam a atenção de Lindung. Portanto, depois de olhá-los brevemente, ele se virou para a 4ª pessoa parada no meio. Aquele homem era muito mais velho e ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Ele tinha um rosto-corpo magros. Enquanto ele segurava uma espada longa na mão, com base em sua aparência, ele parecia um pouco sofisticado. No entanto, agora, a ganância em seus olhos destruiu completamente sua imagem. 3 no nível Yuandan, 1 no estágio da criação da forma inicial. Depois de Lindung olhou para eles, ele imediatamente deduziu sua força. Entre os 4, o mais poderoso era aquele homem de meia-idade bem no meio, que estava no estágio da criação da forma inicial. O mais provável é que ele tenha um status respeitável na Seita da Espada Antiga. Assim, enquanto Lindung estava avaliando, eles estavam evidentemente fazendo o mesmo também. Aquele homem de meia-idade evidentemente tinha boa intuição, especialmente quando viu o cadáver da Piton demoníaca no chão, suas pupilas começaram a encolher levemente. Ei, garoto! Entregue a fruta da nuvem púrpura e vamos ignorar o fato de que você entrou. Assim, enquanto aquele homem de meia-idade estava avaliando Lindung, um dos discípulos mais jovens da Seita Espada Antiga acenou com a mão enquanto falava. Quando ele ouviu suas palavras, um brilho frio passou pelos olhos cintilantes de Lindung. Jovem amigo, meu nome é Liu Yuntian e eu sou um executivo da Seita da Espada Antiga. Hoje, esta área pertence à minha Seita da Espada Antiga. De acordo com as regras, os estrangeiros não são permitidos dentro. Portanto, espero que você possa entender. Aquele homem de meia-idade foi capaz de detectar que Lindung era um pouco hábil. Imediatamente, ele acenou com a mão e parou o jovem arrogante ao lado dele, antes de segurar as mãos e dizer com um sorriso. Lindung olhou para ele, antes de dizer calmamente, tudo bem, então vou sair primeiro. Haha, jovem amigo. Se você quiser sair, naturalmente ninguém irá pará-lo. No entanto, eu espero que você possa devolver essa fruta da nuvem púrpura para nós. Neste momento, esta área foi dominada pela nossa Seita da Espada Antiga. Se um de nossos membros mais fortes descobrisse que alguém invadiu, então as coisas podem ficar feias. Quando ele viu essa situação, Liu Yuntian gentilmente sorriu enquanto falava. Embora suas palavras fossem educadas, havia uma grande ameaça escondida dentro delas. Agora, desde que os membros da Seita da Espada Antiga estavam espalhados por essa área, eles não tinham medo de Lindung fugir. Quando ouviu as palavras de Liu Yuntian, a expressão facial de Lindung evidentemente se tornou um pouco fria. Enquanto ele olhava para os 4 homens à sua frente, ele casualmente murmurou: esta fruta roxa da nuvem é o fruto do meu trabalho. Por que eu deveria entregá-lo para você? Isso é porque tudo aqui pertence à nossa Seita da Espada Antiga. Já que você pegou nossos itens, é justo que você os devolva. Ao lado de Liu Yuntian, um membro da seita mais jovem gritou friamente. Seu tom e maneira eram excessivamente justos e corretos. Parece que, em sua opinião, todo tesouro nesta seção das terras baixas anciãs pertence legitimamente à sua Seita da Espada Antiga. Sim, não seja tolo. Se você nos enfurecer, uma vez que liberamos um sinal, os membros da elite da nossa seita se apressarão. Naquela época, este assunto não será simplesmente resolvido, mesmo se você entregar a fruta da nuvem púrpura. Outro membro riu friamente. Lindung involuntariamente bufou, antes que ele disse com uma risada: pelo que eu vejo, vocês não deveriam se chamar de Seita da Espada Antiga. Apenas chame-se Seita dos Ladrões.
Não precisa fingir ser uma facção correta. Que piada! O que você disse? Quando ouviram as palavras de Lindung, os 3 membros da seita da espada antiga ficaram instantaneamente frios antes de gritarem ferozmente. Jovem, eu sei que você é muito habilidoso. No entanto, não é um movimento inteligente provocar nossa seita da espada antiga aqui. O rosto de Liu Yuntian estava um pouco escuro. Devido à proeza da seita da espada antiga, ao longo dos anos, ele mal havia encontrado alguém que ousasse atacá-los nas terras baixas anciãs. Se ele não estava com medo da força de Lindung, bem como Xiaoyan, que estava destruindo o cadáver da peão demoníaca, ele já teria atacado eles. Lindung sacudiu a cabeça, já que não podia mais se incomodar em falar com esses companheiros egoístas. Então, ele se virou e planejou ir para as regiões mais profundas das terras baixas anciãs. Agora mesmo, sua impressão da seita da espada antiga estava totalmente arruinada. Você não tem permissão para ir. Quando ele viu que Lindung estava prestes a partir, o rosto de Liu Yuntian finalmente ficou frio. Enquanto ele gritava, sua figura disparou. Com uma espada longa na mão, sua lâmina continha uma formidável aura de espada, transformando-se em sombras de espada que enchiam os céus e atacavam Lindung. Solte o sinal. Quando ele atacou, Liu Yuntian também gritou. Bastardo! Enfrentando o ataque de Liu Yuntian, os olhos de Lindung ficaram frios. Sem tomar qualquer medida defensiva, ele esperou até que o formidável ataque de espada estava prestes a atingir seu corpo, antes que ele de repente fechasse seu punho e socasse. Din-din. Aquela aura de espada formidável se chocou violentamente contra o punho de Lindung. No entanto, sangue fresco não se espalhou como ele esperava. Em vez disso, uma série de faíscas explodiu, enquanto uma palma de mão, exatamente como se fosse feita de ouro maciço, penetrasse como um relâmpago contra o peito de Liu Yuntian. Buzz. Depois que seu peito foi atingido, Liu Yuntian imediatamente sentiu uma força extremamente formidável jorrar dentro de seu estômago. Imediatamente, ele sentiu como se seus órgãos internos tivessem sido deslocados, antes de cuspir um bocado de sangue fresco. Então, seu corpo voou horrivelmente, antes de aterrissar solidamente naquele pequeno riacho abaixo. Quando eles viram que Liu Yuntian havia sido derrotado em um único movimento, os 3 discípulos mais jovens da seita da espada antiga estavam evidentemente perplexos. Então, um olhar de choque surgiu em seus olhos. Liu Yuntian estava no estágio da criação da forma inicial. No entanto, ele foi reduzido a um estado tão lamentável por Lindung em apenas um movimento. Solte o sinal agora. Quando entraram em pânico, um deles disse apressadamente. Quando ele ouviu essas palavras, a outra pessoa rapidamente acenou com a cabeça, antes de recuperar um sinal de seu peito. Assim que ele estava prestes a disparar, um rugido de tigre ensurdecedor ecoou. Imediatamente, um vento sangrento surgiu em direção a eles, antes de uma cauda de piton brilhando violentamente através dos 3. Bang bang. Um eco profundo soou quando os 3 foram diretamente explodidos, antes de solidamente baterem contra o tronco de uma árvore. Com um som de vá, eles cuspiam bocados de sangue fresco. Enquanto isso, várias cicatrizes negras causadas pela cauda de raio de Xiaoyan enchiam seus corpos. O corpo de Lindung flutuou enquanto ele olhava para os 4, cujos olhos estavam cheios de choque. Assim, enquanto ele estava pensando em como resolver completamente esse problema, de repente sua expressão facial mudou ligeiramente quando ele levantou a cabeça para olhar para a área norte da floresta. Agora, havia várias auras formidáveis correndo daquela direção. Evidentemente, havia membros da seita da espada antiga. Retirada. Franzindo as sobrancelhas, Lindung guardou aquela fruta da nuvem púrpura em seu saco Qiankun, antes de imediatamente instruir Xiaoyan. Então, sua figura saiu correndo. Em poucos segundos ele desapareceu completamente na floresta.
Momentos depois que Lindung desapareceu, aquele som do vento parou de repente, antes que várias figuras descessem do ar. Enquanto eles olhavam para os quatro deitados no chão, eles franziu as sobrancelhas. O que aconteceu? O primeiro a abrir a boca, era um homem bronzeado com as costas de um tigre e a cintura de um urso. Sua voz estava cheia de uma aura poderosa. Baseado nas vibrações de poder e onduladas em seu corpo, parece que ele estava realmente no estágio da criação da forma avançado. Guarda de ferro, alguém invadiu essa área e nos feriu. Além disso, ele arrebatou nossa fruta da nuvem púrpura também. Neste momento, aquele sujeito escapou para a região profunda das terras baixas anciãs. Aquele Liu Yuntian se arrastou horrivelmente para fora do riacho, antes de cerrar os dentes e dizer: Sim, sim, guarda de ferro. Esse sujeito até insultou a seita da espada antiga. Nós só o atacamos depois de sermos repetidamente provocados. No entanto, esse garoto era simplesmente muito forte. Além disso, ele também tinha um animal de estimação muito poderoso. Os três outros homens disseram apressadamente em conjunto. Este homem chamado Guarda de Ferro olhou friamente para os quatro. Ele claramente conhecia seu caráter e personalidade. Portanto, ele não confiava na maioria de suas palavras. No entanto, a autoridade da seita da espada antiga não deve ser desafiada. Além disso, ocorreu neste momento crítico. Se as notícias desse assunto vazassem, então, no futuro, ninguém respeitaria sua autoridade quando eles realizassem mais ataques. Isso definitivamente seria um assunto preocupante. Repassem as minhas ordens, instrua todos a procurar por um jovem com um tigre como animal de estimação. Se eles o encontrarem, capture-o imediatamente. Informarei ao resto dos guardas para me seguir até as áreas mais profundas e procurar por aquele homem. Aquele guarda de ferro abaixou sua cabeça, antes de casualmente instruir um subordinado atrás de si. Sim. Quando ele ouviu suas palavras, aquele subordinado imediatamente respondeu respeitosamente. Então, sua figura brilhou antes de ele se precipitar para espalhar os comandos do guarda de ferro. Liu Yuntian, siga-me para perseguir essa pessoa. O resto de vocês, retire-se por agora, o guarda de ferro acenou com a mão. Então, seu corpo era como um falcão gigante quando ele correu para as áreas mais profundas da floresta. Quando ele ouviu suas palavras, Liu Yuntian apressou-se a acenar com a cabeça antes de ele rapidamente seguir atrás. Agora que ele tinha o apoio do guarda de ferro, mesmo que ele encontrasse Lindung novamente, ele poderia rapidamente cuidar dele. O corpo de Lindung atravessou essa floresta, que estava cheia de árvores gigantes. Ocasionalmente, ele virava a cabeça para olhar para trás. Ele podia sentir que a uma distância atrás dele, duas auras estavam correndo atrás dele. Um deles, na verdade, chegou ao estágio da criação da forma avançado. Existem várias bestas demoníacas formidáveis nas regiões mais profundas das terras baixas anciãs. Os olhos de Lindung brilharam. Ao longo do caminho, ele detectou nada menos do que 10 auras de bestas demoníacas que poderia se igualar a um praticante do estágio da criação da forma. Parece que as regiões profundas destas terras baixas anciãs eram extremamente perigosas. Apenas viaje para a área mais profunda. Comigo por perto, aquelas bestas demoníacas não irão detectá-lo. A voz do pequeno Martin ecoou de repente. Então, Lindung começou a sentir uma vibração única emitida pelo talismã de pedra em sua palma, antes de envolvê-lo. Quando essa vibração se espalhou, Lindung imediatamente sentiu que sua aura parecia estar encoberta. Mesmo ele não conseguia detectar facilmente sua própria aura. Imediatamente, um rico deleite encheu seus olhos. Parece que o pequeno Martin não era tão pouco confiável como ele pensava. Se você quer correr atrás de mim, não será tão fácil. Enquanto ele gentilmente ria em direção às costas, Lindung subitamente aumentou sua velocidade.
Agora, ele não precisava mais esconder sua presença, portanto, ele poderia utilizar sua velocidade máxima. Rapidamente, ele se distanciou das auras atrás dele. Parece que o guarda de ferro e o resto devem estar exasperados agora. Afinal, eles eram incapazes de esconder sua aura. Portanto, se eles criassem uma grande perturbação e atraíssem as poderosas bestas demoníacas em sua área, provavelmente perderiam suas vidas. Depois que ele facilmente escapou de seus perseguidores, a figura de Lindung viajou rapidamente pela floresta. Aproximadamente 10 minutos depois, ele finalmente diminuiu a velocidade. Agora, à sua frente, havia um gigantesco vale de montanha. Cercando aquele vale da montanha, havia pilhas de ossos, que pertenciam a bestas demoníacas ou humanos. Enquanto isso, uma aura extremamente violenta e ameaçadora emergiu daquele vale da montanha. Lindung cuidadosamente se aproximou do vale da montanha, antes de seus olhos percorrerem o vale. Instantaneamente, uma sombra de várias dezenas de metros apareceu na frente de seus olhos. Enquanto olhava para aquela sombra maciça, Lindung inspirava ar frio. Agora, ele finalmente experimentou o quão formidável a aura era. Graças a essa pressão esmagadora, um praticante do estágio da criação da forma era como uma pequena formiga. Além do dono do túmulo, essa era a aura mais forte que Lindung já havia encontrado. Macaco dragão ancião.